Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus, amigo. Sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, companheiros, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa no ar, Amor e Caridade. Sempre trazendo um tema, e principalmente agora, né, quando estamos nos aproximando do Natal, né, nessa data convencionada aí, para rememorarmos, né, lembrarmos da vinda de Jesus aqui nesse planeta e que nos legou o seu Evangelho. Então, hoje nós sugerimos aí um tema bem sugestivo, né, para esses dias de reflexões, né? E não somente pensarmos em presentes, em ceias, enfim, mas refletirmos na nossa atitude como cristãos. Aquele estudo que durante já alguns, pelo menos para nós, né, espíritas e aqueles cristãos mais dedicados que compulsam o Evangelho de Jesus, para nos questionarmos também se estamos realmente nos esforçando em seguir, né, os passos de Jesus, podemos assim dizer. Então, mais uma vez, o nosso tema hoje, o que faria Jesus, para desenvolver esse tema e esperar as perguntas também dos companheiros. A nossa companheira já participante várias vezes do nosso programa, né? Aqui, da Enir Sato, lá de Petrópolis, nossa companheira, colaboradora aí da nossa instituição há vários anos, há décadas aí, né? Então, é a nossa amiga mesmo, já faz parte da nossa família aí, SEAC, né? Então, aí espero aí, ó, nós já estamos aí com o nosso número de telefone, do WhatsApp, temos aí o chat, então, todos podem enviar aí as perguntas e também participar, contribuindo aí, né, com o nosso estudo. Essa que é a grande realidade, né? Então, o nosso tema é o que faria Jesus. Então, daqui a pouco a nossa amiga vai desenvolver, mas agora nós vamos ler, como sempre fazemos, para a abertura do nosso programa, para um momento de reflexão para todos nós, sempre uma mensagem desta obra pequenina, mas grandiosa e profunda nas suas mensagens, que é o Minuto de Sabedoria do professor Carlos Torres Pastorino. Então, a mensagem de hoje é de número 141. Não procure colecionar tesouros apenas nesta terra, porque os ladrões podem roubá-lo e seu tesouro pode envelhecer. Além disso, não se esqueça de que, quando partir da terra, aqui deixará tudo, até seu próprio corpo. Então, por que ser avarento? Colecione os tesouros das boas obras, do bem que pratica em benefício do próximo, porque essas riquezas o acompanharão além túmulo. Então, que possamos construir essa riqueza na arte de ser útil, né, ao nosso próximo. Então, queridos amigos, convoco agora a todos para levar os pensamentos, nossos pensamentos a Jesus, a todos esses amigos espirituais que nos intuem, nos inspiram, e que, mais uma vez, aqui vamos conversar sobre um tema relevante, como já dissemos, nesses dias de travessia que estamos vivenciando, no apagar, podemos dizer assim, já das luzes de um mundo violento, agressivo, egoísta, para um mundo mais suave, né? Mais solidário, mais fraterno. Então, é necessário que todos nós estamos sendo convidados a testemunhar a nossa fé e se realmente já estamos colocando o ensinamento de Jesus em nossa vivência diária. Assim, sob as bênçãos do Mestre querido,
de todos essa falange de espíritos bons e, acima de tudo, de todos, de Deus, nosso Pai Criador, vamos dar, assim iniciado, o nosso programa de hoje. Graças a Deus. Muito bem. Então, nós temos aqui, que já há algum tempo, né, a gente lê um textozinho, porque, apesar do programa já estar no ar há mais de 8 anos, né, às vezes a pessoa está acessando pela primeira vez, às vezes muitos têm uma ideia assim, um pouco distorcida do que é a doutrina espírita. Então, nós fizemos um texto aqui que não leva nem 30 segundos para a gente entender o que se trata, ou o que trata a doutrina espírita. O espiritismo ele foi codificado na França pelo acadêmico Allan Kardec, no século XIX. O espiritismo está afincado nos ensinos de Jesus Cristo, na chamada terceira revelação. É uma doutrina sem ritos nem dogmas. Não prescreve a infalibilidade nem hierarquia entre os seus membros. A doutrina espírita é uma filosofia de bem viver. Seus fundamentos estão alicerçados na ciência, na filosofia e na religião. Acolhe o conhecimento e o progresso, valorizando o comportamento social e moral na unidade indissolúvel entre corpo e espírito. Preconiza o cuidar de si na mesma dependência do cuidar do outro. E a nossa máxima é que fora da caridade não há salvação. Então, sintetizando aí, né, o que a doutrina espera, minha amiga, então, antes de fazer aí a primeira pergunta, para abrir aí o nosso estudo de hoje, a maior revolução espiritual registrada pela história da humanidade foi protagonizada por Jesus, sem dúvida. Então, as claridades por ele trazidas, sobretudo seus exemplos e atos, constituem seguro roteiro de aperfeiçoamento da vida terrestre. Muito bem. Então, os padrões educativos que Jesus nos legou podem ser aplicados em todas as particularidades no relacionamento social, minha amiga. É com você. Ok, obrigado. Boa noite a todos, obrigada pelo convite. Então, para responder a pergunta, que de antemão já é sim, ele pode, né? Ele já veio há mais de 2000 anos, esteve conosco, mas todos os seus ensinamentos parece que foram ditos exatamente no aqui e agora. Como a gente sabe que esse canal, nem todos os que estão assistindo a gente são espíritas, né? É importante vocês saberem qual o nosso entendimento de quem foi e quem é Jesus, quem é nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro da doutrina dos espíritos, a gente classifica a evolução dos espíritos de uma forma didática em 3 ordens: a dos espíritos imperfeitos, a dos espíritos bons e a dos espíritos puros. Os imperfeitos e bons, para nós que somos reencarnacionistas, ainda precisam reencarnar. Já os puros, não. Eles podem vir em missão, mas não guardam a necessidade no sentido da obrigatoriedade, como nós que guardamos, né? Nós que estamos numa hierarquia ou de imperfeitos ou de bons, nós necessitamos mesmo reencarnar e ponto final. Então, Jesus é um espírito mais evoluído que já esteve aqui entre nós. Ele, para nós, ele nem foi Deus e nem teve as vicissitudes dos homens. Então, e sim, é um espírito de uma elevação muito significativa. Claro que Deus está acima de todas as coisas, mas foi o espírito mais evoluído que esteve aqui na Terra. Então, é claro que todos os seus ensinamentos, eles são, sem sombra de dúvida, um roteiro seguro para a gente poder se mirar e se entregar. Tanto que tem no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da obra espírita, tem uma pergunta que Allan Kardec, que é o codificador da doutrina, ele pergunta para a espiritualidade, que é a questão 625, ele pergunta para a espiritualidade se a espiritualidade poderia nos ofertar, ou seja, ofertar para a humanidade um modelo e guia
e aí os espíritos oferecem Jesus como nosso modelo e guia. Então, sem sombra de dúvida, Jesus é o roteiro seguro para a nossa vida. Todas as situações de vida difíceis que nós estivermos vivendo, se é uma situação de desemprego, se é uma situação de uma problemática de saúde, ou se é uma situação espiritual, uma situação psicológica em desequilíbrio, se nós fizéssemos a pergunta, será que Jesus teria uma palavra de conforto para mim? Sim, sem sombra de dúvidas. E sem sombra de dúvidas também que Jesus, através dos ensinamentos que ele deixou para a gente há mais de 2000 anos, ele teria um roteiro seguro para nós seguirmos. Um exemplo, quando o Juarez estava lendo agora aqui no início uma página do Pastorino, que se não me falha a memória, ele que me corrija, mas Pastorino fala dos tesouros, né, que a traça e ferrugem não corrompem, né, daquilo que a gente deveria valorizar. E a gente tem que, e deveríamos dar mais peso, mais valor àquilo que a vida não vai levar, e sim aquilo que nós podemos levar daqui da vida. Então, isso é uma mensagem assim, de muito conforto, ao meu ver, para aqueles que estão vivendo, por exemplo, momento de depressão, de tristeza, que estão no fundo do poço, que acham que, poxa, para que eu estou fazendo aqui? Então, é lembrar que nesse instante a gente precisa dar mais valor àquilo que tem um valor real, aquilo que verdadeiramente vai fazer peso na nossa vida, que são esses tesouros que a traça e o ferrugem não corrompem. Ou seja, quando a gente entende que há tesouros que são eternos, a gente vai se remeter a Deus, à sua providência divina, no entendimento de que Deus é um grande tesouro. Acreditar, sentir Deus presente na nossa vida é um grande tesouro, porque Deus, ele tem solução para todas as coisas da nossa vida. Ainda agora a gente conversava, eu e Juarez, nos bastidores, e a gente falava, em resumo, sobre isso, sobre que Deus sabe tudo, Ele pode tudo. Então, muitas coisas, às vezes, a gente acha, a gente já bateu um martelo, já tem um veredito, mas aí, às vezes, passa um tempo e aí toma uma outra direção. Por quê? Porque Deus está no controle, no comando de todas as coisas na Terra. Então, aquilo que para o homem, às vezes, não tem nenhuma solução, que a gente já bateu o martelo, já deu um veredito, para Deus ele está olhando em outro ângulo, em outro aspecto, e está providenciando outras soluções. Então, muitas vezes a gente está, assim, por exemplo, no momento de tristeza, sorumbático, macambúzio, entrega no bom sentido para Deus as soluções, confia em Deus. Lembra que Jesus disse que a fé poderia ser menor que um grão de mostarda, mas que ele poderia mover montanhas. Então, assim, confie em Deus, que Deus tem a solução para os problemas. E se não tiver uma solução, com certeza Ele vai me oferecer a força para que eu passe por aquelas turbulências da vida e consiga sair vitorioso, consiga transformar aquela dor vivenciada numa experiência. Então, para Deus, nada é impossível. Jesus falou muito isso o tempo todo. Quando ele falou do reino dos céus, quando ele falou dos tesouros que a traça e o ferrugem não corrompem, quando ele falou da nossa fé, que podia ser muito pequenina, mas que poderia movimentar. Então, para cada momento de dificuldade na nossa vida, Jesus ele tem uma palavra de conforto que está embasada nas leis de Deus para nos colocar novamente no trilho, no bom caminho para a gente poder sair daquela situação. Esse tema, quando... Pode falar, Juarez, eu ia te... Não, pode ficar à vontade. Quando eu pensei, quando eu recebi o tema que me foi passado, né, o que Jesus faria, aí eu fiquei pensando assim, em muitos momentos pode até ser
que eu não saiba exatamente o que Jesus faria, mas com certeza eu saberia o que Jesus não ia fazer, né? Porque a gente, Perfeito. às vezes, não sabe muito o que Jesus ia fazer, mas a gente sabe que ele não faria certas coisas de jeito nenhum. E aí eu fiquei assim, refletindo sobre o tema e fiquei pensando, né, nesses momentos de conflitos que nós estamos vivendo, principalmente de guerras, que a gente fica mais comovido, mais mexido com a situação das guerras. Guerra sempre teve na história da humanidade. Se a gente abrir os livros de história, sempre a Terra foi permeada de muitas guerras, né? Muitas e muitas guerras. Mas hoje, o simples fato da gente ouvir a palavra, o país tal vai entrar em guerra com aqui e ali, nossa, isso já incomoda a gente. E isso é uma coisa que eu fico assim, muito feliz da gente ficar incomodado, porque se a gente for olhar o homem da Idade Média, talvez ele nem tivesse nem aí para se ter guerra, que já vivia no mar de guerras mesmo, né? Era o mar das guerras, né? E hoje a gente fica chocado, porque a gente sabe o quanto que a guerra faz mal. E aí eu fiquei pensando, o que será que Jesus faria, né? Na guerra? Isso é uma coisa que a gente tem uma resposta que é até fácil. O que Jesus faria agora, diante da guerra, entre dois países, por exemplo, Ucrânia e Rússia? Com certeza, se ele chegasse para os presidentes desse país, ele chegaria e falava assim, ele relembraria o maior mandamento que existe na Terra, que ele mesmo falou, né, que estava, né, que era o maior mandamento. Qual era o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo de que forma? Como a si próprio, né? Então, o que Jesus mandaria a gente fazer numa situação de conflitos como é uma guerra? Que a gente aprenda a se amar, aprenda a se amar. Porque o que é a guerra? A guerra envolve o orgulho humano, o egoísmo humano no seu aspecto mais profundo que pode ter. A gente agora acompanhando essa guerra entre Israel e os palestinos, a gente vê tanta crueldade que a gente vê a que ponto que a gente ainda estamos, o ponto em que o homem pode chegar. É um ponto muito baixo, muito pequeno, de não ter piedade do outro. O outro é nosso irmão. Se a gente que tem uma religião, seja ela qual for, e acredita num ser superior que criou tudo, tudo que não foi o homem que criou, se a gente acredita num ser superior, dê o nome que quiser dar a esse ser, a gente fatalmente é levado para um raciocínio lógico de que nós somos irmãos uns dos outros, gostando disso ou não gostando disso, mas nós somos irmãos. E aí eu fico pensando, por ideologia, por preconceitos, por questões de diferenças religiosas, e a gente se mata por ambição, por querer possuir um pedaço de terra, por poder, a gente se mata. Então, o que Jesus falaria? Se amem, porque o Pai, que é Deus, ele está aqui para todos. Nós somos irmãos uns do outro. Você tá matando o seu irmão? Ele não é seu irmão de sangue, mas ele é seu irmão perante o Pai, perante o universo. Então, Jesus já falaria: aprenda a amar. E aí, para a gente amar o próximo como a nós mesmos, a gente tem que ter um sentimento denominado de empatia, porque a gente tem que ser capaz de se colocar no lugar daquela outra pessoa ali. E é isso que está faltando muito a gente, né? Porque a gente senta na nossa cadeira, na poltrona, na sala, assiste a nossa televisão, julga as coisas, julga os fatos, vai discernir aquilo que está vendo, de acordo com a nossa cultura, de acordo com o nosso nível de consciência, de acordo com a religião que professamos, e esquecemos que do outro lado da Terra, ou do outro lado da tela, tem pessoas que enxergam a vida diferente, têm ideologias diferentes, e que o amor
que Jesus falou, a gente ainda não é capaz de aceitar, porque as nossas ideologias, o nosso ponto de vista ainda é superior a todas essas coisas. Então, o que Jesus faria? Ele ia falar, senta aí, se coloca no lugar do outro, ame o outro, tenta enxergar com as lentes da emoção dele, com aquilo que ele foi criado culturalmente, desde criancinha, a enxergar, a ver as pessoas de uma forma ou de outra, com as lentes dele, com os sentimentos dele. Isso é amor. Isso é amor. E quando os países fazem guerra, não é essa ótica, não é essa ótica que é levada em consideração. Então, o que Jesus... E a máxima, né? Corroborando um pouquinho, olha o que Jesus nos disse. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também a eles. Isso, exatamente. Não é verdade? E ainda, então... chegando nessas máximas de Jesus, né, que é o amor e que faça com os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você, ou não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você, a gente tem que pensar também que Jesus ensinou a perdoar 70 vezes 7 vezes. Cada situação de erros. Então, cada coisa, separadamente, você vai perdoar, ou seja, um perdão infinito. E a gente vê com as guerras, a gente se embrutece tanto, que a gente paralisa o amor dentro da gente, que a gente paralisa o perdão, a gente paralisa a empatia, porque a gente não se põe no lugar dos outros, a gente fica paralisado, a gente fica engessado dentro do nosso orgulho e egoísmo. Então, o que Jesus faria? Né? A gente sabe o que ele faria. Ou pelo menos sabe o que ele não faria. Né? Ele não faria guerra. Ele não faria guerra. Tanto ele não faria Jesus guerra... nos convidou também a orar, né, por aqueles que nos perseguem e que nos caluniam. Então, nós estamos falando algumas máximas de Jesus, né? Você tocou no perdão, que é fácil, né, perguntar diante, às vezes, de uma ofensa, de uma agressão, de uma calúnia dirigida a nós. A gente tem que refletir como cristãos, né? É simples, é só lembrar a orientação de Jesus. Lembrar a orientação de Jesus. Mas olha, aí que está o desafio para nós, né, Eli? Aí a gente tem que colocar o nosso orgulho um pouco de lado e oferecer outra face, que foi o que ele disse. É verdade. Oferece a face do amor. Se alguém vier te prejudicar, te infernizar a vida, seja lá o que for, oferece a ele a brandura, o amor, né? E a gente tem essa dificuldade inenarrável, né? Agora, falando sobre ainda a guerra, eu fico parando para pensar nas bem-aventuranças, quando Jesus fala, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, possuirão. Então, Jesus ensinou que os que forem mansos vão possuir a terra. E, no entanto, os poderosos que têm as bombas atômicas, as armas de fogo, eles acham que eles é que estão possuindo a terra. Então, por um tempo muito, muito restrito, porque o mal tem prazo de validade, ele não é divino, ele vai acabar. Então, esse possuir, esse ter, é algo muito relativo e tem prazo de validade, é temporário. Mas as leis de Deus são atemporais. Então, é engraçado que a gente sentencia o outro, mas, ao mesmo tempo, a gente lavra a nossa sentença, porque esses que estão querendo possuir a terra com a violência, com a crueldade, serão aqueles que não vão poder ficar. A gente sabe disso, porque não vão se ajustar a um planeta regenerado, a um planeta que fará de tudo para vivenciar as leis de Deus e se afastar cada vez mais do mal. Então, é irracional o homem, como ele é tão imediatista, que ele não consegue ver isso, ele não consegue enxergar esse ângulo da existência. Né? Aí, esse argumento todo seu, pautado, claro, né, na doutrina espírita, a imortalidade, porque o espírito ele tem a sua visão, podemos dizer assim, do futuro além túmulo. Né? Então, ele sabe
das consequências, ele sabe das consequências, né? Motivo maior para ele se esforçar em questionar assim, o que faria Jesus no meu lugar? Né? Porque a gente não sabe realmente como ele agiria, não porque várias situações no Evangelho, né? Os saduceus, os fariseus quiseram emparedar Jesus, principalmente no caso daquela mulher apanhada em flagrante adultério. É isso. Então, nós ali, o que nós faríamos ali, né? Aí eu coloco a gente, eu vou inverter, né? Essa então, passagem... Não é verdade? Então, ele faz ali um apanhado, né? Faz com que todos reflitam que todos erramos, né? Então, todos... então, é verdade. Então, minha gente, olha aí, estamos aí já, consumimos aí a primeira parte do programa, está ótimo. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo e retornamos já já com a nossa segunda parte do programa. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio, 322, no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis. Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios e açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Assim, queridos amigos, dando continuidade aí ao nosso estudo de hoje, é bom a gente também fazer uma reflexão. Se ainda não conseguimos agir, claro, no padrão crístico, que nós estamos ainda muito distante, né? Então, vamos começar a praticar, a treinar, né? Como eu costumo dizer, né? Então, para a gente chegar a alcançar realmente a esse perdão incondicional, enfim, temos que exercitar primeiro, aprender a desculpar o outro, né? Pelos seus equívocos. Então, vamos treinar o padrão crístico. Essa que é a grande realidade. Então, no dia a dia, para quem sabe, realmente alcançaremos esse padrão crístico. Não é numa encarnação, nem duas. Mas no decorrer aí dos milênios, né, vamos começar desde já, porque nós já temos a mensagem aí do Cristo conosco há mais de 2000 anos. Né? É o que a nossa irmã agora há pouco falou, dar a outra face. Não é... Jesus não se referia a isso, a você dar a face física para ser esbofeteada. Não é nada disso. Né? É você mostrar o outro lado, o lado do bem, do amor, da tolerância. Essa é a questão. Então, esse padrão, a gente colocou esse tema, a gente sabe, né, que temos muita dificuldade. É claro que Jesus, no nosso lugar, nós sabemos como ele agiu, né, com seus desafetos, né, na época dele. Perdoou a todos nós, né? Sendo levado à cruz, sendo chicoteado, enfim, açoitado, nos perdoou. Devido à nossa infância ainda, né?
espiritual, nossa ignorância. Então, é claro que esse padrão um dia alcançaremos. Mas vamos começar, né, Eli? Treinar, não é verdade? É. Eu vou aproveitar por falar em treino, em treinar, né? Porque Jesus ensinou o amor, então, para que a gente se afastasse do orgulho, do egoísmo. Eu vou contar uma história, porque vocês sabem que eu adoro história, né? Porque a história, ela sempre fica dentro da gente e facilita a gente a ter vários níveis de reflexões em vários momentos. Então, eu vou contar uma historinha para vocês. Conta-se que 6 homens, eles ficaram presos numa caverna por causa de uma avalanche de neve. E eles teriam que esperar até o amanhecer para receber socorro. E aí estavam lá os 6 homens dentro da caverna, e cada um daqueles 6 homens, eles traziam com eles um pedaço de lenha. E havia no centro daquela caverna onde eles se abrigaram temporariamente até esperar socorro, tinha uma fogueira. E aí, todos os 6 homens estavam ao redor da fogueira, e é claro que eles sabiam que, em dado momento, aquela fogueira ia ter que ser realimentada com alguma coisa, com uma madeira, né? Porque senão nenhum dos 6 sobreviveriam até o dia seguinte, quando chegasse o socorro para tirá-los daquela região. E aí, então, a fogueira estava lá já necessitando que se colocasse alguma lenha para que ela pudesse dar seguimento. E o primeiro homem olhou para a fogueira, ele era um homem racista, ele olhou demoradamente aquelas 5 pessoas que estavam ao redor da fogueira e descobriu que um daqueles homens, tinha a pele escura, era um negro. Então ele ficou pensando assim com ele mesmo: aquele negro? Jamais darei a minha lenha para aquecer um negro. E segurou com mais força a lenha contra o corpo e não colocou a lenha na fogueira. Um segundo homem era um rico avarento que estava ali porque esperava receber os juros de uma dívida, ou seja, estava naquela localidade esperando receber os juros de uma dívida. Olhou ao redor e viu um homem das montanhas, viu? Um daqueles homens ali era um homem da montanha, e que trazia sua pobreza no aspecto, no semblante dele, nas roupas que ele vestia. E aí ele pensou assim, ele começou a calcular o valor da lenha que ele trazia com ele, e ele pensava assim: pensando bem, eu posso ter um grande lucro com essa lenha. Ah, não, eu não vou dar a minha lenha de forma nenhuma para aquecer esse homem preguiçoso, esse homem andrajoso. Ah, não dou mesmo, mas não vou dar minha lenha mesmo. E segurou a lenha dele com toda a força contra o corpo. O terceiro homem, que era então era negro, os olhos dele olhou, passou ao redor, cheio de ressentimentos, e a gente via que não havia naquele homem nenhum sinal de perdão, de resignação pelos sofrimentos que ele havia passado. E ele pensou assim, ele teve um pensamento bem prático. É bem provável, o negro pensou, que eu precise desta lenha para me defender. E, além disso, eu jamais daria a minha lenha para salvar aqueles que me oprimem. E segurou a lenha forte contra o peito. O quarto homem, que era o homem pobre da montanha, ele olhou também, olhou para todos aqueles ali e pensou assim: eu conheço bem os caminhos daqui dessa montanha, os perigos, os segredos de passar por uma nevasca, essas coisas todas. E ele pensou assim: é ruim, hein? Isso pode durar dias, amanhã pode não chegar o socorro. Eu vou guardar muito bem a minha lenha. E segurou bem contra o peito também. Aí o quinto homem, que parecia alheio àquilo tudo, era um homem sonhador, que ficava ali e que ficou ali olhando para aquelas brasas queimando, e nem passou pela cabeça dele que ele carregava um pedaço de madeira que podia contribuir. Ficou lá olhando, pensando nos seus sonhos, e acabou. O último homem, que trazia
os vincos na testa, era um homem já idoso, com as palmas das mãos calejadas de tanto trabalho, que pelas lutas da vida. E ele pensou assim: esta minha lenha, isso aqui, essa minha lenha, custou o meu trabalho. Eu que já tive que trabalhar tanto na vida, essa lenha custou o meu trabalho. Eu não vou dar mesmo a minha lenha para botar na fogueira. E aí, os 6 homens ficaram ali olhando, imóveis, aquela fogueira, até que ela virou brasa, as brasas viraram cinzas e finalmente ela se apagou. Muito bem. No alvorecer do dia, quando os homens do Socorro chegaram naquela caverna para tirar os 6 homens, eles viram ali, se depararam com 6 cadáveres congelados, agarrados às suas lenhas. E aí um dos socorristas virou e falou assim: o frio que matou estes homens não foi o frio de fora, mas foi o frio de dentro. Muito bom. Então, para a gente, minha gente, é isso, né? Refletir que Jesus disse: se alguém quiser andar 10.000 passos, caminhe 1.000 com ele. Se alguém quiser a capa, dê também para ele a túnica, dê tudo para ele. E que a gente, às vezes, se agarra tanto às nossas coisas que a gente se esquece de amar, a gente se esquece de que a gente não deve fazer com os outros aquilo que não deve, a gente se esquece de perdoar e a gente se esquece de uma coisa só. Muito, muito simples, mas muito básica. É que todos nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos até daqueles que estão do outro lado do planeta e que estão em guerra nessa hora. Nós também precisamos deles, né? A gente não veio para viver sozinho. Então, a gente, às vezes, esquece dessas lições que Jesus trouxe para a gente. Eu contei essa história simples, mas é uma história que vai estar permeada e recheada de todos os ensinamentos de Jesus. Então, a gente precisa hoje, nesse momento que a humanidade está passando, olharmos uns para os outros, começarmos a cessar as nossas guerras internas, e falo assim, porque nós podemos não estar fazendo guerra contra nação nenhuma, mas às vezes a gente guerreia dentro de casa, a gente guerreia com os parentes, a gente guerreia com as pessoas que trabalhamos, a gente faz uns pequenos duelos, umas pequenas guerras na nossa vida. E aí a gente se esquece do amor de Jesus, da misericórdia que ele ensinou no Sermão da Montanha, quando ele diz: bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia, bem-aventurados os pobres de espírito. A gente esquece da humildade, a gente esquece do amor, a gente esquece da mansuetude, a gente esquece de misericórdia, a gente esquece de tudo isso nas relações humanas. E todos esses ingredientes, que são essas virtudes, elas precisam fazer parte da nossa vida, hoje, agora, mais do que nunca. Então, isso é uma questão para a gente ficar muito atento com relação às relações humanas e com relação também ao nosso planeta. Uma outra coisa que a gente precisa. A gente hoje está vivendo esse caos climático, que não foi Deus que mandou. Não foi Deus que mandou, vale lembrar, né? Que alguns devem pensar assim: deve ter sido Deus que mandou isso para a gente, como se fosse uma punição, alguma coisa. Não, o caos climático, ele é fruto, ele é efeito, ele é consequência do orgulho humano, do egoísmo humano, que não leva em consideração nada, que só quer dinheiro, que só quer poder. Só isso. Verdade. Né? Mas nós não podemos nem comer dinheiro e nem comer poder. Então, essa destruição, que é um desrespeito muito grande à terra que nos acolhe, que é essa nossa casa maior, que Jesus falou que a gente tinha que respeitar e amar o próximo é também a natureza. Que a gente às vezes fica pensando próximo só a questão da humanidade, só os que são seres humanos, mas o próximo é também a floresta, os rios, o próximo são os animais. Isso são os próximos. Isso é o nosso próximo. Que está próximo da gente demais e que a gente precisa. Então,
esse amor, esse respeito, ele se estende muito mais do que a coletividade dos seres humanos aqui na Terra. Mas esse amor, esse respeito que Jesus pregou em todos os seus 3 anos de pregação aqui na Terra, ele diz respeito também à natureza que a gente vem, acabando com ela desde muito tempo. E aí a gente vai ser mais ou menos esses 6 homens da caverna. A gente não vai morrer de frio, né? Já vou avisar vocês, a gente vai morrer frito, porque agora a gente já está na fervura. O próximo é o fogo, né? Então a gente vai morrer todo mundo frito, carbonizado. Por quê? Porque ninguém quer fazer a sua parte. Porque isso não é só um problema de governo, isso é um problema nosso, que somos muito consumistas, geramos muito lixos, comemos coisas que ainda não devíamos mais, já deveríamos estar pensando em mudar a nossa alimentação, que a gente precisa falar disso também, né? Então, assim, o que Jesus faria hoje diante de uma floresta? Ele mandaria derrubar as árvores? Ele mandaria sacrificar os animais? Então, vamos pensar, né? O que Jesus faria diante disso tudo? Tem solução? O ser humano foi dado a ele a capacidade de discernimento, a capacidade intelectual. A gente tem saída, mas será que a gente quer abrir mão dos nossos interesses pessoais? Então, o que Jesus faria diante do efeito fervura que hoje está na Terra? Vamos parar para pensar. Eu sei o que ele não faria. Eu sei que ele não desrespeitaria a natureza, isso eu tenho certeza absoluta. Eu sei que ele não desmataria, ele não jogaria lixo nos rios. Eu sei que ele modificaria a sua alimentação, principalmente a ingestão de carne, que é uma das principais problemáticas no efeito de aquecimento global da Terra. Então, e com certeza ele investiria mais em transporte público para que a gente tivesse menos carros circulando nas ruas. Muito bem. Né? Então, o que Jesus faria hoje? Não, e outro interessante, né? Já aí a sociedade, os cientistas, aí, os pesquisadores, já elegeram um culpado, o El Niño. Mas aí, mas já elegeram um culpado. Muita justificativa, aquilo que você fala. Mas aí, outro dia, eu comentando aí num estudo, né, que eu estava fazendo aí na Casa Espírita, eu falei, olha, o problema, a questão, não é o El Niño, é o homem. É o homem, não é esse pobre menino, é a humanidade. Né? É a humanidade, né? O El Niño é um fenômeno que a gente já convive há décadas, e a gente vê que o El Niño pode aumentar um pouco a temperatura ou abaixar um pouco, mas não isso que está aqui, né? Porque a gente viveu dias aqui infernais. Né? Olha, eu tenho um comércio de alimentação. O que acontece? Lá eu trabalho com barra de chocolates. Olha, eu tive que recolher todo o chocolate, as barras e colocar na câmara frigorífica lá, estava derretendo, em Teresópolis. Então, a gente mora na Serra. Né? Imagina quem não está na Serra, está na Baixada. É o Ninho. Eu falei, não é o Ninho, é o homem, é a humanidade. É o hombre. É o hombre. Então, gente, nós vamos agora para o nosso segundo e último intervalo e retornaremos já para a parte final aí do nosso programa, que está muito bom, graças a Deus. Então, vamos lá. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos. Açougue com tudo para aquele churrasco e ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita.
com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis. Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios e açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Assim, queridos amigos, retornando aí à nossa terceira e última parte, né, desse programa, eu fiz aqui algumas questões, formulei algumas questões para que cada um possa responder diante do tema, diante já do exposto até o momento. Primeiramente, né, temos que, conforme a nossa companheira, fazer um questionamento da nossa vida de relação, não só com o nosso semelhante, mas com a natureza, a nossa maneira de ser, de agir e de se comportar diante desse contexto que estamos vivenciando hoje. E principalmente nós, que já recebemos podemos dizer assim, essa pérola, não é? Que é o Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita, que já temos certeza da imortalidade da alma, da continuidade da vida, das existências sucessivas. Então, nesse momento, resta-nos nos indagar nós mesmos. Então, eu fiz essas perguntinhas aqui. O que temos feito das oportunidades que as inúmeras existências nos têm proporcionado? Podemos afirmar, outro questionamento, outra questão. Podemos afirmar que ocorreu a nossa transformação íntima e já estamos vencendo nossas imperfeições? Já conseguimos superar o ódio e o ressentimento? Somos hoje criaturas melhores que ontem? Se formos chamados à espiritualidade agora, voltaremos melhores do que chegamos? Ou ainda estamos, nos dias atuais, confundindo, porque muitos estão confundindo, religiosidade com presença em templos religiosos? São questões. Não é? Então, nós que nos dizemos seguidores do Cristo, né? Conforme já comentei, sem dúvida, eu não tenho mínima condições morais e espirituais, né, nessa hierarquia, né, porque Jesus, para nós, é esse espírito que, né, a nossa amiga falou, alcançou o ápice da pureza, né? Espírito puro. É claro que as atitudes deles totalmente diferenciadas daquelas que ainda, devido à nossa imperfeição, a nossa companheira começou o estudo com a escala espírita. Nós estamos aqui lá na base ainda, né? Mas é aquilo, tudo isso é para nos exortar, para que tenhamos realmente coragem para colocarmos, né? Conforme eu falei, dia a dia, um pouquinho, essa vivência, né, da Boa Nova, primeiro em nossos corações, e respeitar toda a manifestação, toda a forma de vida, porque tudo é criação do Criador. E exemplo nós temos aí de muitos missionários, né? É o respeito de tudo, em relação a tudo aquilo que nos cerca, porque Deus é imanente, está íncito em a natureza, em tudo, em nós e em tudo, nos astros, nos sóis, nas galáxias. É esse Criador cósmico, né? Que a doutrina espírita veio nos ensinar a entender e compreender, e a sua infinita justiça. Isso é que é importante, né? E misericordiosa. E nós estamos aqui graças à misericórdia divina, não é, minha amiga? Então, eu retorno aqui a nossa companheira para dar, realmente, aí caminhando, né? Também nós temos aí 10 minutos para ela fazer as suas considerações aí e fazer essas perguntas que eu formulei para a gente fazer essa nossa reflexão. Sabemos das dificuldades ainda muito grandes, né? Agir como Cristo agiria.
Isso aí é para um chamamento para a gente, pelo menos começarmos, né? Se a gente não consegue perdoar, eu já falei, vamos nos esforçarmos para começar a desculpar o outro. É um passo, né? É uma conquista, pouco a pouco, até alcançarmos um estado, né, de que já não vamos nos ofender mais. Aí já é para mundo regenerado para frente. Não é, minha amiga? Vou contar uma história para a gente reforçar a imanência divina, né? Dizem que tinham uns sábios que estavam reunidos e um dos sábios levantou e lançou um desafio sobre os demais. Falou assim, levantou e falou assim: eu dou uma moeda para que vocês me digam onde Deus reside. Aí levantou um outro sábio para responder ao desafio dele e lançou um outro desafio. Eu lhe dou 2 moedas se você me disser onde Deus não reside. Oi, aqui, ó. Isso é para a gente Brilhante. lembrar da Essa eu não imanência conhecia, divina. não. Essa aí... Muito bom, muito bom. E para essa bagagem de perguntas, esse monte de perguntas aí que você fez, eu não me lembro agora exatamente em qual revista espírita, mas numa das revistas espíritas, o espírito La Fontaine, ele compara a vida humana a uma fila indiana. Então, ele compara a vida como se todos nós estivéssemos inseridos na vida, andando um atrás do outro, fila indiana, né? Aquela de colégio, né? Criança um atrás da outra. E aí ele diz que nós andamos nessa fila pelo mundo, né? Um atrás do outro, e que nós carregamos 2 sacolas, uma na parte da frente e outra na parte de trás. Na parte de trás, a gente coloca tudo que é feio, que a gente não quer entrar em contato. E na da frente, tudo que é lindo, tudo que é maravilhoso, que a gente já conquistou. Então, a gente que está em fila indiana, quem está atrás da gente, o que está vendo? Está vendo as nossas coisas feias. Por conseguinte, a gente que está atrás de alguém, o que a gente está vendo do outro? Por conseguinte, a mesma coisa. E aí, o La Fontaine ele faz uma proposta para que a gente comece a fazer essa caminhada aqui na Terra, mas invertendo as sacolas, botando o que é bonito para trás, o que a gente já conquistou, e o que é feio ficar na frente para a gente poder entrar em contato. E aí ele diz, como vai ficar agora a gente caminhando na Terra? Vai ficar assim, aquele que está atrás de mim está vendo tudo de belo que eu já conquistei. E eu que estou atrás de alguém, eu também estou vendo tudo que é de belo que o outro já conquistou. E o que está na minha frente é exatamente aquilo que eu preciso equacionar, que eu vim aqui nesse mundo equacionar. Então, a proposta é essa, é a gente pegar as sombras ou o nosso lado sombrio, as coisas feias que a gente tem, e encarar isso de frente. É bom? Não, não é. Não é bom. Bom não é. A gente falar que é bom é mentira. Mas é necessário, porque a gente quer um mundo melhor. Todo dia a gente bate no peito e fala que quer um mundo melhor. Mas qual é a minha contribuição para esse mundo melhor que eu quero? Há poucos dias eu falava assim, nós podemos contribuir para os países, por exemplo, que estão em guerra? Podemos. Podemos. Eu não vou poder ir lá levantar uma bandeira branca, mas eu posso, daqui do Brasil, um exemplo, fazer uma prece, uma boa vibração. Eu aqui do Brasil posso fazer mais. Eu posso desmanchar essa corrente do mal. Como? Trabalhando os meus conteúdos violentos. Porque aí eu sou menos uma pessoa a vibrar violentamente para a sociedade. Eu sou menos uma pessoa que estou contribuindo com a violência dentro de uma sociedade. Então, essa deve ser a nossa real contribuição. Orar é importante, mas às vezes eu vejo assim, a gente fica assim, Senhor, ajuda a acabar com a guerra lá não sei aonde. Gente, Deus, se quisesse, fazia assim, ó. Mas ele sabe que a guerra é fruto nosso que a gente precisa equacionar. Então, não é
transferir para Deus uma responsabilidade que é de cada um de nós aqui na Terra. Nossa, porque não trabalhamos a nossa violência interna e contribuímos. E desses países que estão em guerra, em trabalhar os seus conteúdos e hastear a bandeira da paz. Né? Porque pedir para Deus é muito fácil. Aí eu fico pensando um pouco na espiritualidade e naqueles que estão frequentando os templos religiosos que você colocou aí. É fácil a gente sentar numa cadeirinha e falar: Senhor, acaba com a guerra, bons espíritos, Bezerra de Menezes, irmã Sheila, e não sei mais quem. É muito fácil, mas e a guerra que eu alimento e que eu fomento todos os dias? Entre família, ou numa sociedade, ou no meu trabalho? Essa guerra eu posso dar conta. Essa guerra eu tenho que equacionar. Os males da sociedade, a corrupção no Brasil, eu não posso corrigir a corrupção dos políticos brasileiros, porque a corrupção de cada um é de cada um que tem que dar conta. Mas eu posso contribuir com a corrupção no Brasil, não me permitindo corrupção nenhuma. Que a gente é assim, tipo assim, o sinal está fechado, não tem ninguém, nenhum carro passando, nem ninguém vindo, acelera e vai. Isso é infringir a lei. Eu estou contribuindo para as infrações da lei. A gente, assim, passa o meu currículo aí, ó, debaixo da mesa. Eu estou contribuindo, né? Então, são pequenas coisas que a gente vai desarmando dentro de uma sociedade, vai contribuindo, e é só a gente perguntar o que Jesus faria. Ele faria isso que eu estou fazendo? Ele ultrapassaria isso se ninguém estivesse olhando? Não, é só perguntar. Ele faria isso? Ele jogaria lixo dentro do rio se ninguém estivesse olhando? Então, são pequenas coisas. Ele brigaria com o outro por qualquer coisa? Ele ofenderia as pessoas? Ele seria grosseiro com as pessoas? Não, porque Jesus nunca foi grosseiro. Mesmo quando colocavam ele em saias justas, porque foi vários, né? Jesus, é lícito pagar o tributo a César? E ele disse: dai a César o que é de César. Olha aí a moedinha. A moedinha é de quem? Quem é que está lá na esfinge da moedinha? É de César. Então, dai a César o que é de César. E dai a Deus o que é de Deus. E ponto final. Jesus foi colocado em saia justa vários momentos da vida dele. Senhor, essa mulher foi pega em adultério. A lei que rege aquele país diz: manda apedrejá-lo. Senhor, o que o senhor diz? E aí ele é ótimo nisso, né? Ele viu que estava todo mundo transferindo os problemas para fora, jogando naquela mulher, jogando para ele resolver, que nós somos assim, a gente está sempre transferindo o pacote das nossas responsabilidades para o colo dos outros. Ele levantou e eu imagino que deve ter sido a olhada dele, porque Jesus olhar dentro dos olhos da gente deve doer. Ele virou e falou assim: atire a primeira pedra quem tiver isento de pecados. Todo mundo largou, né? Desmontou tudo. Nós temos telhado de vidro, né? Então, o que a gente fez? Jogou a pedra no chão e foi embora. A lei mandava apedrejar, mas veja bem, depois disso, pensando bem, é melhor ir embora. Então... Muito bem. Né? Olha, estamos chegando na nossa hora para fazer a nossa prece, porque eu costumo, às vezes, também dizer o seguinte: não basta, é bom pensar no bem, melhor ainda agir no bem. Bom, olha, mais uma vez, como sempre, né, nossa gratidão por sempre aceitar aí o nosso convite para os estudos muito bons aqui, né? O material foi colocado, é claro, né, um tema para cada um refletir, né? Nesse momento agora estamos mais uma vez rememorando, vamos rememorar aí, né, o nascimento, a vinda de Jesus, e ele nos legou a esse roteiro, costumo dizer, é o GPS da felicidade, o Evangelho. Olha, hoje eu digo assim, é só seguir que não vai dar errado. Então, minha gente, então agora retorna aí a palavra à nossa amiga para ela fazer a nossa prece, né, de agradecimento por esses momentos de estudo, de aprendizado. Né, que a paz de Jesus esteja nos lares de todos aqueles que estão sintonizados conosco nesta noite. E agora vamos novamente levar nossos pensamentos, né, a Jesus, em gratidão por esses momentos. Senhor Deus, Jesus, o Divino Mestre, a nossa eterna gratidão por todos esses ensinamentos deixados aqui entre nós, que possamos ter bastante coragem para refletir sobre eles
e, acima de tudo, ter bastante coragem, Senhor, para colocá-los em prática na nossa vida do dia a dia. Não só em práticas comportamentais, mas também por pensamentos, palavras e obras, porque todos os três interferem numa sociedade. Gratidão por todo o auxílio que nós temos recebido ao longo da nossa vida e que essa pequena prece, somada a tantas outras, possa envolver o nosso planeta de paz e muito amor. Gratidão eterna. Obrigada a todos. Uma noite de paz e luz para todos nós. Muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus,